Muito bem, vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler os últimos versículos a partir do 41 até o 44. Marcos, capítulo 12. Vamos falar sobre a oferta da viúva pobre. O pastor Marcelo, estava olhando para ele aqui, também teve um evangelismo lá, entregando marmitas para os moradores de rua. Ele falou para mim ontem que foi um tempo maravilhoso, um tempo especial. Então louvamos a Deus pela vida do pastor Marcelo. Se você quiser participar, toda sexta-feira, 7h, ali no Orlando City, que é o estádio ali. Do lado do Orlando City, se você quiser participar, toda sexta-feira, das 7 às 8h, entrega marmitas para os moradores de rua. Tem sido um ministério maravilhoso que o pastor Marcelo tem conduzido já por alguns anos e Deus tem colocado isso no coração dele e é uma bênção, realmente é uma bênção. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre, interessante o detalhe, e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ou, na outra versão, diz: deu todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa. Podemos estar juntos, podemos adorar o Senhor juntos, podemos te louvar. E agora que nós abrimos a Tua Palavra, fala conosco, Senhor. A Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos corrige, a Tua Palavra nos exorta, a Tua Palavra nos transforma. E nesta manhã, fala conosco, Senhor. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, por favor. Estou vendo aqui o pastor Rafael também. Olha, tem muito visitante aqui hoje. O pastor Rafael já está há 2 semanas, vai ficar mais 2 semanas conosco. E ele é pastor nazareno lá em Ribeirão Preto. E está passando um tempinho aqui, né, sondando a terra. E quem sabe o ano que vem, né, eu falo, quem passa aqui visitando, passeando, uma hora vai ficar. Né? Então, já estou profetizando aqui na sua vida, os que gostam desse negócio, estou profetizando a sua vida, ano que vem você vai estar aqui, né? Então vai dar certo, é bênção. Muito bem. Eu quero fazer alguns comentários sobre o Evangelho de Marcos. Jesus estava participando de um tempo de evangelização, um tempo de ministração, de cura. E Jesus, onde ele passava, marcava a vida das pessoas. Jesus tem esse poder, aonde ele está, milagres acontecem. Onde Jesus está, sinais acontecem, maravilhas. E ao lermos o Evangelho de Marcos, a gente vê que é um evangelho que você pode ler em 1 hora. 16 capítulos. 1 hora lendo, você lê o capítulo todo. É rápido. Mas você pode se atentar a alguns textos, algumas ideias, o que Jesus estava fazendo. Mas esse livro vai falar sobre o nascimento de Jesus e também a vinda dele como rei dos judeus. Esta é a ênfase do livro de Marcos. E Jesus veio para cumprir a profecia que estava anunciada, várias profecias, uma das que a gente sempre lembra, na época do Natal, Isaías 9, quando um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a gente fala muito sobre Isaías e o cumprimento aconteceu
no Novo Testamento. Jesus veio, Jesus cumpriu a profecia e ele revelou o reino de Deus para toda a humanidade. Ele veio para salvar a todos, mas não são todos que o querem, mas ele veio para todos. E Jesus, então, ele veio para ser rei, mas ele se fez carne, se humilhou, para que nós pudéssemos reinar com ele. Ele quer que a gente possa reinar com o Senhor. Esse é o plano do Senhor para todos nós. Até num folheto que a gente preparou e imprimiu aqui na igreja, tinha uma pergunta no folheto que foi entregue ontem. E se o seu dia fosse hoje? O que vai acontecer? Se o Senhor Jesus te chamar hoje, aonde você vai passar a eternidade? E é esse o princípio da palavra de Deus. Morarmos eternamente com o Senhor. A nossa vida, ela é limitada aqui na terra. Ainda mais se você mora em outro país, você precisa ter pelo menos um seguro de vida, né? Me falaram isso aí, eu não tinha. Falou assim, se você morre, você vai morrer um dia, não vai? Eu falei, vou. E se você morre? O que vai acontecer? Sua esposa vai ficar como? Aí um amigo pastor que me falou isso. Aí eu falei, é verdade, você tem razão. Aí fiz. Eu estou mais valendo morto do que vivo hoje, né? Hoje eu estou mais... melhor não morrer, porque senão pode acontecer como muitos, né? Aí em casa vai gastar o dinheiro que guardou. Mas deixa eu falar, vamos pular essa parte. Mas, gente, agora voltar para o texto é difícil, Mas o primeiro propósito do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus, é mostrar Jesus, é mostrar que ele veio ao mundo para servir. É tão bom quando a gente serve, é tão gostoso quando a gente pode. Eu vi a Tayla, cadê a Tayla? Aqui. Eu vi a Tayla com o rosto pintado ontem e ela estava na rua entregando folhetos, convidando as pessoas para ir para o evangelismo. E é tão gostoso quando a gente serve o Senhor, não é verdade, Tayla? A gente é mais abençoado que aquele que foi servido. É tão bom quando a gente serve. E Jesus veio para servir. Ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos, é o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes a gente só quer ser servido. É tão bom ser servido, mas é muito melhor servir. É muito melhor servir. E aqui está cheio de pastor, estou lembrando agora do pastor Sidney. Logo que a gente começou o trabalho lá em Melbourne, nós estamos com uma igreja brasileira em Melbourne, não é na Austrália não, tá? É aqui em Melbourne, aqui na Flórida mesmo. Logo que eu falei, olha, se alguém quiser lá me ajudar, o pastor Sidney falou assim, eu quero lá te ajudar. Ele vai, ele toca, ele ensaia com as meninas lá que cantam louvor. Ele está me ajudando lá, olha que bênção. Não é uma bênção poder servir? A gente vai 1h30 conversando, falando mal da vida dos outros. Brincadeira. Mas é uma bênção, a comunhão que a gente tem, o tempo que a gente está juntos. O tempo que a gente pode adorar o Senhor juntos, lá em Melbourne. Tem um povo lá, tem os brasileiros que estão lá. E é tão bom a gente poder servir o Senhor com alegria. Jesus fez isso por nós. Ele se ofereceu por nós. Ele serviu para que nós pudéssemos ser servidos. A ênfase do Evangelho de Marcos está nas atitudes de Jesus. E eu, na minha pesquisa, eu achei uma palavra no Evangelho de Marcos que é comum, e ela aparece 41 vezes. Será que quer dizer alguma coisa para nós?
quer dizer imediatamente. A palavra que aparece 41 vezes no Evangelho de Marcos é imediatamente. Imediatamente aconteceu tal coisa. Imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele tomou uma posição. É você ouvir a mensagem e tomar uma posição. O Evangelho de Marcos trata essas questões sobre Jesus. O que Jesus fez, as atitudes dele, o comportamento de Jesus, como que ele pôde alcançar as vidas foram tocadas por ele. Alguns estudiosos, pensando sobre quem escreveu o Evangelho de Marcos, muitos dizem que foi João Marcos, que andou com Pedro, que andou com Paulo, era primo de Barnabé. O nome João significa Jeová é gracioso, Deus é gracioso. Olha que nome bonito. Marcos já significa martelo grande, ou seja, aquele que luta. O nome João é graça e Marcos é luta. Por que talvez ele tinha dois nomes? Porque é algo que eu tenho feito aqui, vocês vão entender o que eu tenho feito aqui. Meu nome é Flávio Ricardo, muitos não sabem. E aí você vai a algum restaurante aqui, até eu explicar que o meu nome é Flávio, para os americanos é mais difícil entender o nome Flávio, pronunciar o nome Flávio. Alguns me chamam de Flávio, nenhum problema, mas eu fui fazer um exame de rotina, de teste de sangue, aquela coisa toda, aí a moça me chamou de Flávio. Flávio, Pastor Melvin, Flávio. Ela me chamou de Flávio, eu falei, será que sou eu? A hora que ela me chamou, uma outra moça veio. Ela falou assim, não é você não, é ele. Flávio. E ela falou umas 3 vezes meu nome. O que eu estou fazendo? Se eu vou em algum restaurante, em algum lugar, qual o seu nome? Meu segundo nome é Ricardo. O apelido de Ricardo é Rick. Olha que fácil. Então, eu fui um dia naquele loja de café. Qual o seu nome? Rick. A moça anotou na hora e... Opa! Falei, ó, deu certo. Funciona. Funciona, gente. É uma bênção. Mas João Marcos, ele fez exatamente isso. Para os judeus, ele chamava João. Para os gentios, que eram os que não eram judeus, ele se chamava Marcos. Olha que estratégia boa. Aprendi com ele. Paulo fazia isso também. Não é uma estratégia boa para a gente? O pessoal vai entender seu nome. Amarildo. Amar. E assim, você precisa achar um nome, né? Salomão, olha lá, está chamando o Elias, o irmão do Dória, está chamando ele de Salomão. Você chama ele de Elias, não é? A gente tem que dar um jeito para se comunicar, para facilitar a vida. Mas ele foi alguém que trabalhou junto com Pedro, com Paulo. Eu não sei se você lembra, mas Marcos, ele foi o problema entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos para a viagem missionária. E Paulo não queria levá-lo, porque ele deu alguma desculpa no passado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele deu alguma desculpa para não ir para a viagem missionária. E Paulo não gostou daquela conversa. E Paulo falou, olha, não vamos levar João Marcos. Barnabé falou, não. Barnabé era aquele que carinhoso, que acolhe, que apoia, que está, não, deixa ele comigo, eu vou cuidar dele. E Paulo falou, o quê? Não vou não, eu vou para o outro lado. A Bíblia diz que eles discutiram, eles brigaram. Vocês acham que crente briga, não? Não era para brigar.
Mas a Bíblia diz que eles brigaram e cada um foi para um lado. E a gente não ouve mais, isso está em Atos capítulo 15, se eu não me engano, a gente não ouve mais falar sobre Barnabé. A gente ouve falar de Paulo. Escreveu as cartas de Paulo, fez todo o trabalho missionário, evangelístico, com as igrejas. Mas Barnabé, a gente só vê uma referência em Gálatas. Quando Paulo diz, até você, Barnabé, eles estavam deixando de ser influenciados pelos judaizantes, queriam que as práticas judaicas viessem para o templo. É a única referência que se tem sobre Barnabé, mas não tem resposta de Barnabé, não tem alguma outra situação sobre ele. Mas Paulo sim. Talvez Paulo estivesse certo, não sei. Mas no fim da viagem de Paulo, no fim da vida de Paulo, Paulo pede, olha, traz Marcos para perto. Traz os manuscritos e traz Marcos também. Paulo talvez mudou sua visão com Marcos, mas não com Barnabé. Muito bem. Eu tenho um mapa que eu queria mostrar para vocês. Você está aí, esse mapa, que fala do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos. Não sei se dá para ver bem. Este mapa vai mostrar a Galileia. Eu queria que você só se atentasse para a Galileia. Aqui a parte de cima. O ministério de Jesus começou em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia, em que ele transformou água em vinho, naquele casamento. Quem lembra dessa história? Eu não lembro. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. A história mostra o que Jesus fez. Aí isso é relatado no Evangelho de Marcos. E depois, na sua trajetória, ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém, que ele foi preso, ele foi morto, crucificado e também que ele ressuscitou. Então esta história mostra a vida de Marcos, que ele relatou tudo que Jesus fez, os atos de Jesus. E então, nós vemos que, eu vou caminhar um pouquinho mais para frente, vemos também a humanidade de Jesus. A Bíblia diz que ele teve fome, teve sede. Quando ele jejuou por 40 dias, relatado no Evangelho de Marcos, teve fome. Então, a humanidade de Jesus, ele chorou, ele ficou impressionado com a incredulidade das pessoas, relatado no Evangelho de Marcos. As pessoas não acreditaram em Jesus. As pessoas não queriam saber de Jesus. Porque ele fazia milagres. Ou vai amar, ou vai odiar. E então, nesse contexto todo, chegamos nesse texto do capítulo 12, versículo 41. Fala da oferta da viúva pobre. Interessante que Jesus estava ali olhando as pessoas entregarem as suas ofertas. Jesus se preocupava com isso também. Jesus se preocupa com isso. Ele estava olhando como que as pessoas faziam, se era daquilo que sobrava ou se era do coração. Se entregavam por amor ao Senhor, por amor à sua obra. E ali nós vemos o texto falando sobre uma viúva. Não sabemos o nome dela, não sabemos quem ela era. A única jargão que tem sobre ela, que ela era uma viúva, pobre. Colocaram um rótulo nela. Viúva, e além de viúva, pobre. Naquela época, você vai ver que as viúvas eram mencionadas, mas elas não tinham, a própria sociedade não tinha preocupação com elas. Muitas das viúvas na época viviam
dependendo dos outros, viviam pedindo dinheiro para os outros. E você vai ver muitas mencionadas na Bíblia, como no Antigo Testamento, a viúva de Serepta, a viúva de Naim, aqui no Novo Testamento, a viúva do templo, esse texto, as viúvas em Israel, as viúvas em Atos. Lembram-se que as viúvas estavam sendo deixadas para trás, e aí os discípulos olham e dizem: olha, nós não podemos nos preocupar com as viúvas, nem com servir a elas, mas nós vamos nos preocupar com a pregação da palavra e oração. E as viúvas, elas são nomeadas porque havia uma preocupação de Deus com elas. Você vai ver que tem 3 personagens que a Bíblia fala para cuidar. 3 tipos de pessoas. Primeiro, órfãos. Se tem algo que Deus se preocupa é com o órfão. Segundo, Deus se preocupa com as viúvas. Não fala viúvos, fala com as viúvas. Interessante. Há uma preocupação de Deus com as viúvas. E terceiro, o estrangeiro. Deus tem uma preocupação conosco, com aqueles que são estrangeiros, que moram na terra que não é a sua terra, que não é a terra que você nasceu. Deus mandou o povo de Israel cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Deus se preocupa com as pessoas, não quer que elas fiquem abandonadas, que elas vivam à margem da sociedade, não quer que elas sejam como esta aqui que viveu pobre, ter que depender dos outros, mas mesmo assim, ela deu tudo que tinha. Ela entregou tudo que ela tinha sem preocupação. Ela entregou para o Senhor o seu melhor. E é nesse ponto que eu quero chamar a nossa atenção. O Senhor quer que a gente entregue ao Senhor o nosso melhor, não o resto. Não aquilo que sobra. Ah, está sobrando, eu vou dar então para a igreja, eu vou dar lá. Não, o Senhor quer o melhor de nós. O Senhor quer nosso coração. O Senhor quer que a gente possa responder à mensagem. Quando Jesus está falando para eles ali, Ele está dizendo para os discípulos, olha, Ele chamou, verso 43, você vai ver que Ele chamou os discípulos. Por que será que Ele chamou os discípulos? Para que eles pudessem compreender o que Jesus estava valorizando. Não o que a sociedade estava valorizando, mas Ele diz, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Não está mostrando bens financeiros. Não é uma questão de dinheiro, de valor. Não é a quantidade. É você dar o seu melhor para Deus. Na minha versão, fala quadrantes. O quadrante, ele era 25 centavos, ou referente a 25 centavos de uma moeda. Como se fosse $1 e era referente a 25 centavos. Ela deu 2 moedas, chamada de quadrante. E essas moedas correspondiam a 50 centavos de $1. Estou trazendo para a nossa realidade de hoje. Ou seja, nada. Quanto que isso monetariamente valia? Um denário, que era a moeda da época, era uma moeda que você trabalhou um dia, você ganhava um denário. Era uma forma, um valor padrão que todos recebiam. Um denário, um dia de trabalho. Ela deu metade de um dia de trabalho e era todo o sustento que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Mas Jesus fala dos outros.
Ele falou, olha, eles ofertaram dos que lhes sobrava. Eles tinham muito, vou dar uma parte aí para a igreja. Vou dar o resto. Ela deu o seu melhor. Jesus valorizou esta viúva. E Jesus incentivou os seus discípulos a olharem não pelo valor, não olharem o valor, mas olharem a sinceridade do coração. Por isso que é tão maravilhoso quando a gente serve o Senhor. Muitos ontem deram dinheiro para que o evento acontecesse. Muitos ajudaram para que acontecesse aquele ministério ontem, o evangelismo ontem. Mas nós vemos no texto que a nossa resposta ao Senhor deve ser imediata. Devemos entregar ao Senhor imediatamente quando ouvimos a sua palavra. Entregar nossa vida, entregar nossa família, entregar nossos bens. E eu quero pensar em algumas ideias aqui com vocês. Pensar na imediatude, será que existe essa palavra? Não sei se existe essa palavra. Tá, se existe essa palavra? Imediatude, sei lá? Não existe. Estou criando. É agora. Criei agora essa palavra. É agora, né, mano? Mas essa imediatismo, ou nesse momento, o pastor Marcelo que é bom no português. Ele que é bom no português. É ele que vai me ajudar aí. É naquele momento, você ouve a palavra, você responde a palavra. É agora. É agora, é lá de Piracicaba, é agora. É agora mesmo. Segunda ideia é a sinceridade. Jesus não está preocupado com o valor que entregamos. Aliás, ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com a sinceridade do meu e do seu coração. Terceira ideia, ser autêntico. Ser você mesmo. Não adianta eu querer ser o Amarildo e não adianta o Amarildo querer ser eu. Cada um é diferente. Eu brinco, eu vim da igreja metodista, que não batia nem palma na igreja. Quando o baterista começava aqueles negócios assim, tá. Não sei como é que chama isso aí. Tem um nome para isso? Não? Quando você bate todos os pratos assim? A percussão, bate a percussão lá. Ele falava assim, devagar, menos. Eu vim numa igreja assim. O culto era inteiro lido. A mensagem era lida. Só que lá que eu aprendi a Bíblia. Lá que eu fui na escola dominical. Lá que eu fui ensinado na palavra de Deus. Lá que eu tive amigos. Mas seja você mesmo. Não queira ser quem você não é. Não queira imitar o que o outro está fazendo. Faça você. Crie você. E última, fidelidade. A fidelidade é o que importa para Deus. Não é você fazer isso hoje e daqui a um ano você faz de novo. É a fidelidade que conta para Deus. Isso é importante para nós. Sermos fiéis. Não só naquilo que nós entregamos ao Senhor, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Isso é uma prática nossa. Mas ser fiel ao Senhor. Fiel a Ele. Não olhar para o lado. Não querer ser o que você não pode ter. Há muitos anos atrás, eu tinha uma caminhonetinha, eu estava fazendo as contas, eu tive 7 caminhonetes no Brasil. Tive aquelas pequenas e
Eu tinha uma branquinha e um dia eu estava no seminário, eu cheguei no seminário, um amigo pastor me disse, queria ter uma dessa, hein? Falei, um dia você vai ter. Mas na hora, aquele sentimento de inveja, de querer ter o que você tem. Que coisa horrível. Nós não precisamos ter o que é do outro. É um dos 10 mandamentos. Não ter o que é do outro. Mas que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Que nosso coração se entregue a Ele. Que nossa vida seja rendida a Ele. Nesse texto nós vemos uma viúva sem nome, sem identidade, apenas que era pobre, mas que Jesus valorizou a vida dela. Por isso nós estamos chamando essa série de heróis comuns. É gente que não era famosa, ela se tornou famosa depois na Bíblia, né? Mas nem sabe que é o nome dela. Não sabemos nem quem ela é. São os anônimos. Deus usa os anônimos, aqueles que nada são. Deus faz algo simples para abençoar aqueles que precisam dele. Ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Talvez ele não vai usar os famosos, pode usar. Deus usa todos que ele quer. Mas eu sei que ele prefere as coisas simples. Ele prefere as pessoas simples. Vamos ficar de pé. Tem um louvor, acho que o marido conhece. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem conhece esse louvor? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu preciso ser reconhecido por Ele. Não busque o que é do outro. E eu quero finalizar com esses quatro pensamentos que eu disse para vocês. Primeiro deles, imediatamente, responda à palavra do Senhor. Segundo, seja sincero. Terceiro, seja autêntico. E quarto, seja fiel ao Senhor. E o pastor Vitor me mandou aqui, é imediatez. Obrigado, pastor Vitor. Olha, obrigado, pastor Vitor. Ele está sempre traduzindo para nós ali. A Denise também na nossa equipe de tradução. Mateus. E quem mais? Esqueci alguém? A Denise. Eu já falei. O Vitor, Mateus. E o Esdras, pastor Esdras. Mas nós agradecemos essa equipe que tem nos ajudado e tem sido uma bênção. Glória a Deus por isso. Heróis comuns para Deus não são os famosos e ricos, mas sim as pessoas simples com um coração generoso. Frase para você guardar. Vamos cantar essa canção, se você sabe, vamos cantar juntos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde.
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.